Existe um tipo de ódio que não grita, que não aparece no rosto, que não se manifesta em explosões ou cenas dramáticas. É o tipo de ódio que acorda cedo, que planeja com calma, que espera o momento certo com a paciência de quem sabe que o tempo trabalha para quem não tem pressa de errar. Fredegunda tinha esse tipo de ódio. E durante 30 anos, ela o usou com uma precisão que reis, generais e papas da época não conseguiram nem imitar nem conter. Estamos na França do século VI. Não existe ainda o que chamamos de França. Existe o Reino Franco, dividido, instável, governado por uma dinastia que resolve disputas de herança com assassinatos, que negocia alianças com casamentos e desfaz alianças com facas, que trata a fidelidade como moeda que vale até alguém oferecer mais. É um mundo onde o poder não se herda simplesmente. Onde o poder se conquista, se defende e se vinga. E no centro desse mundo, duas mulheres que se odiaram com uma consistência e uma dedicação que poucos conflitos da história humana conseguem igualar. Uma nasceu rainha, a outra nasceu escrava. E durante 30 anos, o mundo inteiro assistiu para ver qual das duas sobreviveria. Fredegunda não tinha sobrenome porque pessoas da sua condição não tinham sobrenome. Era serva. Criada doméstica no palácio do rei Chilperico I, soberano da Neustria, uma das fatias em que o reino franco havia sido dividido entre os filhos de Clotário e após sua morte. Não sabemos exatamente como ela era. As crônicas da época foram escritas por homens que a odiavam, que a temiam, ou que precisavam de um vilão conveniente para explicar as coisas que aconteciam ao redor dela. O que sabemos é o que ela fez. E o que ela fez diz mais sobre quem ela era do que qualquer descrição física ou elogio contemporâneo jamais poderia. Ela era inteligente de um jeito específico e raro. O tipo de inteligência que não precisa de título para reconhecer onde está o poder real numa sala. Que observa, que mapeia, que identifica o que cada pessoa quer e o que cada pessoa teme, e guarda essa informação com o cuidado de quem sabe que vai precisar dela mais tarde. Chilperico anotou. Começou um caso com ela. Até aqui, a história era comum para a época. Reis tinham casos com servas. Servas sobreviviam ou não. O que não era comum foi o que veio depois. Chilperico havia prometido casamento a Galsuinta, filha do rei visigótico Atanagildo, uma aliança política de alto valor estratégico. Fredegunda, que já havia conquistado uma posição de influência que transcendia qualquer título formal, não aceitou ser descartada. Galsuinta chegou ao palácio em 567, se casou com Chilperico, e em menos de um ano foi encontrada morta no quarto. Estrangulada, segundo as crônicas. As suspeitas recaíram imediatamente sobre Fredegunda. Chilperico casou com Fredegunda semanas depois. A serva havia se tornado rainha. E o preço desse caminho havia sido pago pela mulher que ocupava o lugar que ela queria. Aqui nasce o símbolo central desta história. Não a coroa. Não o palácio. A cama. Mais especificamente, o que significa ser removida dela, e o que uma mulher sem nenhuma proteção institucional é capaz de fazer para garantir que isso nunca aconteça de novo. Brunilda era irmã de Galsuinta. Quando a notícia da morte da irmã chegou à corte da Austrásia, onde Brunilda vivia como rainha ao lado do rei Sigeberto, o luto foi genuíno e a raiva foi imediata. Brunilda era o oposto de Fredegunda em quase tudo. Nascerá na realeza visigótica. Havia sido educada formalmente. Falava latim. Entendia de administração, de diplomacia, de teologia. Era o tipo de mulher que os clérigos da época admiravam em público e temiam em privado. Ela exigiu punição pela morte da irmã. O que recebeu foi a confirmação de que Chilperico havia dado as joias de Galsuinta para Fredegunda como presente. Que o assassinato havia sido recompensado. Que o poder protegia quem o exercia independentemente de como. A guerra entre os dois reinos que se seguiu tinha pretexto territorial, como todas as guerras medievais precisavam ter para serem consideradas legítimas. Mas a combustão real era pessoal.
Era duas mulheres que nunca precisariam se encontrar pessoalmente para odiar uma outra com uma clareza absoluta. O ódio entre Fredegunda e Brunilda não era o ódio quente de um confronto direto. Era o ódio frio de duas pessoas que entendiam exatamente o que cada uma representava para a outra. Brunilda representava para Fredegunda a legitimidade que ela nunca teria, o sangue real que nenhuma conquista poderia fabricar, a lembrança permanente de onde ela havia começado e do preço que havia cobrado para chegar onde estava. Fredegunda representava para Brunilda o assassinato impune da irmã, a prova de que o poder sem origem podia se instalar no centro do mundo e sorrir para qualquer acusação. E então Sigeberto, marido de Brunilda e principal ameaça militar a Chilperico, foi assassinado em 575. Os assassinos foram enviados por Fredegunda. As crônicas são razoavelmente claras sobre isso, embora razoavelmente claro no século VI seja um padrão historiográfico generoso. Brunilda perdeu o marido. Foi capturada. Foi exilada. Perdeu o reino que havia ajudado a administrar por anos. E foi aqui, neste momento de derrota total, que Brunilda começou a construir a resposta que levaria décadas para ser completada. O que se seguiu durante os próximos 30 anos é um dos registros mais extraordinários de conflito político prolongado da história medieval europeia. Não porque foi sangrento, embora tenha sido. Não porque envolveu batalhas, embora tenha envolvido. Mas porque foi travado principalmente através de instrumentos que a historiografia frequentemente subestima quando está nas mãos de mulheres: alianças matrimoniais, manipulação de sucessão, controle de regências, assassinatos seletivos apresentados como mortes naturais ou acidentes políticos. Fredegunda perdeu filhos. Vários. A mortalidade infantil da época era devastadora, mas Fredegunda atribuía a cada morte a feitiçaria de Brunilda ou as maquinações de inimigos que Brunilda havia comprado. Cada perda endurecia algo que já era duro. Cada caixão pequeno adicionava uma camada de frieza que ia tornando a mulher menos reconhecível como pessoa e mais funcional como força. Quando Chilperico foi assassinado em 584, provavelmente por um nobre descontente, possivelmente com participação que as crônicas sugerem mas não confirmam, Fredegunda se viu numa posição que parecia o fim. Viúva. Sem título próprio. Com um filho recém-nascido, Clotário, que era o único herdeiro de um trono que inimigos já circundavam. E foi precisamente aqui que a dimensão real do que Fredegunda havia construído se tornou visível. Ela havia passado anos cultivando lealdades que não apareciam em nenhum documento oficial. Relações com bispos que deviam favores. Generais que deviam posições. Nobres que deviam silêncio sobre coisas que haviam acontecido e que era melhor que continuassem esquecidas. Quando precisou acionar essa rede, ela funcionou. Clotário sobreviveu. O trono sobreviveu. Fredegunda sobreviveu como regente, governando em nome do filho com uma autoridade que nenhum título formal poderia ter garantido melhor do que a combinação de medo e lealdade comprada que ela havia cultivado metodicamente. Ela enviou assassinos contra Brunilda múltiplas vezes. Todos falharam. Brunilda havia aprendido a mesma lição que Fredegunda sabia de cor. No mundo sem lei confiável, a segurança se compra em camadas, e cada camada custa algo que a maioria das pessoas prefere não pagar. Fredegunda morreu em 597, de causas naturais, o que por si só é uma conquista notável para alguém que havia acumulado o número de inimigos que ela havia acumulado. Morreu como rainha. Morreu com o filho vivo e no poder. Morreu sem ter sido formalmente punida por nada. Brunilda sobreviveu mais 15 anos. Administrou reinos. Criou netos que se tornaram reis. Construiu estradas, monastérios, estabeleceu correspondência com o Papa Gregório I que a tratou com o respeito reservado a interlocutores de peso real. E então, em 613, os inimigos que haviam se acumulado ao longo de décadas, muitos deles herdeiros de pessoas que ela havia derrubado, se uniram sob Clotário II, filho de Fredegunda.
Brunilda foi capturada com mais de 70 anos. Foi torturada por 3 dias. Depois amarrada pelos cabelos, por um braço e por uma perna ao rabo de um cavalo selvagem que foi solto em galope. O filho de Fredegunda havia completado o que a mãe havia começado. Há um detalhe que quase sempre passa despercebido quando se conta essa história como uma sequência de crimes e respostas. Durante décadas, nenhuma das duas mulheres viveu apenas para destruir a outra. Elas viveram para manter algo funcionando enquanto o ódio corria em paralelo. Fredegunda acordava cedo. Audiências, decisões sobre impostos, disputas entre nobres, nomeações e remoções estratégicas. Não era apenas uma conspiradora na sombra. Era uma administradora prática. Sabia que um reino não se sustenta só com medo. Ele precisa de pão circulando, de estradas minimamente seguras, de bispos convencidos de que Deus não desaprova publicamente o que acontece no trono. O poder que ela construiu não foi apenas uma teia de assassinatos, mas uma arquitetura de estabilidade suficiente para que o caos não a engolisse. Isso é o que torna sua figura desconfortável. Ela não era um monstro irracional. Era funcional. E a funcionalidade, quando combinada com a ausência de escrúpulos, costuma ser muito mais eficaz do que a fúria aberta. Brunilda, do outro lado, também não era apenas a viúva traída consumida por vingança. Governou como regente, aconselhou reis jovens demais para entender o peso da coroa, tentou impor alguma forma de centralização administrativa num mundo fragmentado por ambições locais. Incentivou construção, fortaleceu alianças externas, manteve correspondência diplomática. Ela acreditava, ao que tudo indica, que poderia civilizar um pouco o ambiente brutal em que estava inserida. E é aqui que o conflito entre as duas ganha uma dimensão mais complexa, não era apenas pessoal. Era uma disputa sobre qual modelo de poder prevaleceria. O poder conquistado pela astúcia de quem sobe sem permissão formal. Ou o poder exercido por quem nasceu dentro da estrutura e tenta organizá-la por dentro. Ambas falharam e venceram em medidas diferentes. Fredegunda garantiu a sobrevivência do filho. Isso, para alguém que começou sem sobrenome, é uma vitória quase impossível de exagerar. Mas o custo foi uma vida inteira em estado de alerta. Não existe descanso real para quem sabe que metade do reino preferiria vê-la morta. Não existe amizade inocente quando cada aproximação pode esconder uma lâmina. O preço psicológico de viver assim por 30 anos não aparece nas crônicas, mas ele existe. Ele sempre existe. Brunilda sobreviveu à captura, ao exílio, à humilhação. Voltou ao centro do poder mais de uma vez. Reconstruiu influência quando parecia improvável. Mas, ao insistir em manter controle sobre sucessões e netos, acumulou inimigos em camadas. A mesma determinação que a manteve de pé foi a que, no fim, convenceu muitos de que o reino só teria paz real quando ela deixasse de existir. Há uma lição incômoda aqui sobre longevidade no poder. Quanto mais tempo você permanece no topo, mais histórias de ressentimento se acumulam ao seu redor. Cada decisão cria um derrotado. Cada reforma cria alguém prejudicado. E, ao longo de décadas, esses derrotados criam herdeiros. Quando Clotário II decidiu executar Brunilda de forma tão brutal, ele não estava apenas vingando a mãe. Estava enviando uma mensagem política. Estava encerrando um ciclo e, ao mesmo tempo, inaugurando outro, o de que o poder merovingio não toleraria mais uma figura que concentrasse tanta influência por tanto tempo fora da linha masculina direta. A execução foi espetáculo. E o espetáculo é sempre pedagógico. Ensina aos vivos o que acontece quando se perde a guerra prolongada. Mas aqui está a parte que raramente é explorada. Nenhuma das duas viveu para ver o mundo que ajudou a moldar e estabilizar de fato. O reino franco continuou dividido, continuou instável, continuou resolvendo disputas com violência. O conflito pessoal delas foi um capítulo intenso, mas não alterou a natureza profunda do sistema. Isso revela algo duro sobre a obsessão humana por vencer inimigos específicos,
Mesmo quando você vence, o tabuleiro permanece brutal. Fredegunda talvez tenha acreditado que, garantindo o trono ao filho, encerraria a ameaça que sempre pairou sobre si. Brunilda talvez tenha acreditado que, eliminando a influência da rival, restauraria uma ordem mais legítima. No fim, o que prevaleceu foi a lógica estrutural do período: poder concentrado, lealdades frágeis, violência como ferramenta política aceitável. E é aqui que a história deixa de ser medieval e passa a ser universal. Quando alguém constrói a própria identidade em torno de um antagonista, essa pessoa pode se tornar incrivelmente eficiente, focada, incansável, mas também se torna previsível. Toda energia converge para neutralizar uma ameaça. Pouco sobra para imaginar um futuro que não seja definido por esse confronto. Fredegunda viveu para garantir que nunca mais seria removida da cama, do centro do poder. Brunilda viveu para provar que a morte da irmã não ficaria sem resposta. Ambas organizaram décadas de decisões ao redor dessas feridas iniciais. Você pode chamar isso de ambição. Pode chamar de sobrevivência. Pode chamar de vingança. Mas, no nível mais humano, era a identidade. A pergunta que fica não é se elas poderiam ter escolhido diferente. No século VI, as opções eram estreitas e brutais. A pergunta relevante é outra: quanto da sua própria energia hoje está sendo consumida para responder a alguém? Quanto da sua estratégia de vida é construção genuína, e quanto é reação prolongada? Porque a linha entre sobreviver e se transformar apenas numa resposta ao inimigo é invisível no começo. E, quando você percebe que cruzou essa linha, talvez já tenha passado décadas defendendo um trono que nunca trouxe paz real. O que esta história revela sobre a psicologia humana vai muito além da violência medieval. Fredegunda é um caso quase clínico do que acontece quando alguém sem nenhum recurso institucional precisa construir poder do zero num ambiente hostil. Cada ação dela, por mais brutal que pareça fora de contexto, tinha uma lógica de sobrevivência que qualquer teoria de comportamento sob ameaça reconhece imediatamente. Ela não começou assassinando. Começou observando. Depois conquistando. Depois protegendo o que havia conquistado. A brutalidade foi escalando na exata medida em que as ameaças escalavam. Jung falaria aqui não apenas da sombra individual, mas da sombra institucional. Fredegunda não era uma aberração no mundo em que vivia. Era o mundo em que vivia operando com total honestidade sobre suas próprias regras, só que através de uma mulher que não deveria ter chegado onde chegou e que, portanto, não tinha o luxo de fingir que as regras eram mais civilizadas do que eram. Brunilda, por outro lado, representa algo igualmente fascinante e oposto. Era alguém que havia nascido com todos os recursos que Fredegunda não tinha, e que os viu sendo destruídos sistematicamente ao longo de décadas. O que manteve Brunilda funcional durante anos de perdas consecutivas foi exatamente o que a psicologia do trauma chama de orientação para o futuro: a capacidade de manter uma narrativa de continuidade mesmo quando o presente é insuportável. Ela governava, construía, correspondia com papas, criava netos. Não porque havia esquecido o que havia perdido, mas porque havia transformado a sobrevivência em forma de resposta. A ferida humana universal que mora nesta história é a pergunta sobre o que acontece com a identidade quando ela é construída em oposição a outra pessoa. Fredegunda se definiu em grande parte em contraste com o que Brunilda representava. Brunilda se definiu em grande parte em resposta ao que Fredegunda havia feito. Durante 30 anos, cada uma era o horizonte moral da outra, o limite que definia o quanto a própria resposta ainda era justificável. E esse é o mecanismo mais perigoso do ressentimento prolongado. Quando o inimigo se torna o centro de gravidade da sua existência, você não está mais vivendo sua vida. Está vivendo a resposta à vida dele. Cada decisão passa pelo filtro do conflito. Cada recurso é alocado em função da guerra. Você se torna eficiente de uma forma específica e devastadora, e vai perdendo, célula por célula, tudo o que existia antes do conflito começar.
Kill Bill é a versão hollywoodiana desta história. Uma mulher traída de forma absoluta que passa anos construindo a capacidade de responder. Tarantino nos dá estética, coreografia, catarse limpa. A noiva sofre, treina, executa, e no final existe algo parecido com resolução. Fredegunda não teve resolução. Teve apenas continuação. A morte de Galsuinta não encerrou nada. Abriu uma conta que foi sendo paga em parcelas durante gerações, com juros que incluíam filhos mortos, reinos destruídos e uma mulher de 70 anos sendo arrastada por um cavalo. O Conde de Monte Cristo nos dá Dantes calculando cada movimento com elegância sobre-humana, cada peça do plano se encaixando com precisão relojoeira. A realidade de Fredegunda era mais caótica, mais improvisada, mais dependente de variáveis que ela não controlava do que a ficção jamais admitiria. Assassinos que falhavam. Filhos que morriam antes de poder ser usados como peças. Alianças que se desfaziam no momento errado. O que a ficção exagera é o controle. O que a realidade ensina é que a vingança de longa duração não é uma obra de arte planejada. É uma adaptação constante, uma série de respostas a imprevistos, uma identidade que vai sendo reconstruída a cada derrota parcial para conseguir continuar. O Coringa de Todd Phillips captura melhor a textura emocional do que acontece quando alguém sem recursos enfrenta um sistema que não foi construído para incluí-lo. Arthur Fleck e Fredegunda não têm nada em comum culturalmente, mas partilham a experiência específica de descobrir que as regras que deveriam proteger todo mundo protegem principalmente quem já tem proteção. E de decidir, a partir dessa descoberta, que precisam criar suas próprias regras. A diferença é que Fredegunda viveu, construiu, deixou um filho no trono, e o filho completou o trabalho. O símbolo desta história é a cama de Galsuinta. O lugar de onde Fredegunda removeu para ocupar. O lugar que custou uma vida para ser conquistado e que depois custou décadas de guerra para ser mantido. Brunilda morreu em função desse símbolo. Não diretamente, não simplesmente, mas a cadeia de eventos que terminou com ela amarrada ao rabo de um cavalo começou naquele quarto, naquela noite, com uma decisão que uma serva tomou sobre o que estava disposta a fazer para não voltar a ser o que havia sido. A pergunta que essa história deixa não é se Fredegunda estava certa. É o que acontece com o ser humano quando a única forma de sobreviver é se tornar a coisa mais perigosa no ambiente. Quando cada vitória exige um custo que vai tornando a pessoa menos reconhecível para si mesma. Quando o filho que você protegeu com tudo que tinha cresce e completa a obra que você começou, e você já não está mais presente para ver, mas de alguma forma está em tudo que ele fez. Fredegunda passou a vida inteira construindo um mundo onde seu filho pudesse existir em segurança. E seu filho usou esse mundo para destruir a última inimiga que sua mãe não havia conseguido alcançar. Foi isso amor? Foi isso vingança? Foi isso política? No século VI, na França merovingia, a resposta honesta é que provavelmente era tudo ao mesmo tempo, indistinguível, inseparável, porque para Fredegunda essas categorias nunca foram diferentes. Proteger era vingar. Vingar era governar. Governar era sobreviver. E sobreviver, para uma mulher que havia nascido sem nome em palácio alheio, era o ato mais radical e mais custoso que existia. O cavalo que arrastou Brunilda foi solto em 613. Fredegunda havia morrido 16 anos antes. Mas estava lá de alguma forma. Em cada decisão do filho que havia protegido com sangue alheio desde o berço. Em cada aliança que havia construído e que o filho havia herdado. Na memória de todos que haviam sobrevivido ao suficiente para entender de onde aquilo havia vindo. A vingança que dura décadas não termina com a morte de quem a começou. Às vezes é exatamente aí que ela finalmente chega onde sempre quis. E você, se tivesse nascido sem nome, sem título, sem proteção, num mundo que só reconhecia o poder como linguagem válida, ainda acredita que saberia onde traçar a linha entre sobreviver e se perder completamente no processo de sobreviver?